O que fazer para sair de uma situação, de um estado de sofrimento? Bom, quando nós estamos vivenciando, uma situação delicada na nossa vida, alguma coisa que tenha nos acontecido, nos acometido, e nós entramos em uma situação de sofrimento, realmente é muito delicado, né? As nossas emoções, elas ficam ali à flor da pele, nós nos sentimos tristes, magoados, com raiva, às vezes indispostos, cada um já tem alguns sintomas, algumas percepções de quando a sua frequência baixa por algum evento, seja ele qual for que acontece na nossa vida. Eu vou compartilhar hoje com vocês o que eu costumo fazer quando eu entro em uma situação de sofrimento, em um momento desafiador. E inclusive isso aconteceu recentemente, aconteceu um processo que me trouxe para um estado de sofrimento, e isso é totalmente normal. Entendamos que somos seres humanos, que estamos dentro da nossa jornada evolutiva, e dentro dessa jornada evolutiva inclui processos em que entramos sim em estados de sofrimento, em estados de dor, por conta das diversas coisas que acontecem na nossa vida. Então, termos esse entendimento facilita muito, porque muitas vezes o que ocorre é que nós tentamos fugir, escapar, abafar, impedir que o sofrimento exista na nossa vida. É claro, porque não é bom, né? Se fosse bom, nós queríamos que ele continuasse, mas ele faz parte. Qual que é o grande queda da situação? Qual é que é a virada de chave que é bacana a gente ter? Que nós podemos e devemos sim vivenciar as situações de sofrimento, porém a gente pode ficar o menor tempo possível nelas e extrair dessas situações de sofrimento o aprendizado que é exatamente a razão pela qual elas acontecem e existem na nossa vida. Com o passar do tempo, à medida que vamos amadurecendo, podemos passar por menos situações de sofrimento, elas podem ser mais sutis, mais leves e talvez nem influenciarem tanto o nosso estado emocional. Mas veja, como eu falei, recentemente eu passei por uma situação que foi uma situação delicada para mim, que foi uma situação difícil, que mexeu com as minhas emoções, que fez com que aflorasse sentimentos de tristeza, de angústia, de medo. E isso veio. A gente não tem controle. Na verdade, a gente não tem controle sobre nada na nossa vida, Então, as emoções vieram. E aí, como é que eu faço para viver isso? Então, primeiro eu deixo essas emoções virem, eu choro, eu deixo essa tristeza, esse sentimento que está ali aflorado vir, me permito viver isso. Eu tendo a ficar um pouco mais recolhida, um pouco mais comigo, não querer ficar muito com as pessoas, não querer ficar conversando, saindo muito, inclusive as redes sociais, eu tendo a ficar um pouco menos exposta, um pouco mais afastada, porque é o momento de eu me acolher, de eu olhar para mim, de eu vivenciar esses sentimentos que estão vindo. E aí, internamente, eu vou percebendo isso, vou sentindo, converso com pessoas que eu confio, às vezes eu compartilho isso com o meu companheiro, às vezes com alguém da minha família também, que eu confio muito, que me trazem palavras e percepções que me ajudam a perceber as situações de uma forma diferente. E aí, aos pouquinhos, isso vai amenizando, isso vai desaguando, O choro também é uma forma da gente desaguar, da gente soltar. E aí, então, uma coisa assim que eu faço é poder fazer uma oração sincera, um pedido de ajuda para os meus guias, para os meus mentores, para os meus guardiões.
esses seres que certamente me acompanham e que me auxiliam muito. Então, nessa situação recente que eu comentei para vocês, depois, né, de eu ter deixado vir todas essas emoções e tudo mais, ainda num estado de dor, de sofrimento, então eu tenho meu altar, e aí eu fui até ele, eu me coloquei diante desse altar, eu acendi uma vela, né, também um incenso, e ali eu fiquei conversando com Deus, conversando com o divino, conversando com os meus mentores, colocando para fora, através da minha voz, os sentimentos que eu estava tendo, dizendo como as coisas estavam acontecendo aqui dentro, quais eram os meus anseios, as minhas aflições, e pedindo ajuda para que eu fosse capaz de superar isso, para que eu tivesse a percepção, o ensinamento que eu precisava dessa situação, que eu pudesse ter sabedoria, discernimento para lidar com aquela questão que estava me incomodando tanto. E com todo esse sentimento, com todo o coração, eu naturalmente fui capaz de sentir esse alívio, essa bênção. Depois disso as coisas foram começando a clarear. Eu também, claro, fiz um bom banho de ervas, né? Eu utilizei mirra, né, dessa última vez. E aí esses elementos todos contribuíram para que assim eu ficasse nesse estado de sofrimento por 2 dias. E depois disso eu já estava bem, eu já estava animada, eu já estava feliz, eu já tinha incorporado esse ensinamento que esse movimento, essa turbulência que aconteceu na minha vida trouxe. Então veja, você também pode fazer isso, né? Eu dei exemplos da maneira como eu lido com os estados de sofrimento que eu passo e que em geral funcionam muito bem, mas entenda o que faz sentido para você, o que é bom para ti, o que faz com que você eleve essa frequência, porque a gente entender desse princípio da frequência energética, da nossa frequência vibratória é muito importante, porque quando entramos em estado de sofrimento, nós fazemos o que? Nós baixamos o nosso padrão energético, nós baixamos a nossa frequência energética. Quando nós baixamos esse padrão vibratório, nós precisamos fazer movimentos para elevar, para assumir uma outra frequência que tem energias e que tem sentimentos e sensações mais satisfatórios, mais favoráveis para a gente viver. Então, é esse o movimento. Então, isso tudo que eu falei que eu fiz foi exatamente para eu sair desse estado de sofrimento que está nessa frequência vibratória mais baixa e assumir uma frequência vibratória mais alta. Então, eu desejo que você, a partir disso, possa se inspirar, né? Pode utilizar essas ferramentas que eu comentei e também ver quais funcionam para você, para que quando a vida lhe trouxer alguma situação, algum estado de sofrimento, de dificuldade, você possa também reconhecê-lo e fazer os seus próprios movimentos para sair desse lugar e assumir uma frequência mais elevada. Claro, extraindo o máximo do aprendizado, do ensinamento que essa experiência trouxe para você. Então, eu desejo que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir, por gentileza. Também peço que compartilhe com quem mais você sentir que esse conteúdo pode contribuir. E claro, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Lembrando que você também pode se conectar comigo lá no meu Instagram, no @alissamaila, onde tem conteúdos, informações diárias sobre esses temas de energia, de espiritualidade e que também podem te ajudar a se desenvolver. O meu Instagram, então, é o @alissamaila e eu te espero lá. Um grande beijo e até mais!